Agora recebendo a visita do vereador César Campesato, do União Brasil, para falar sobre dois importantes projetos do vereador, de autoria dele, que foram aprovados na Câmara de Vereadores. Um que favorece artistas locais em eventos com recursos públicos aqui do município, e outro que dá tolerância de 15 minutos para motoboys na área azul. Bom dia, vereador. Obrigado aqui pela visita. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço pelo convite, né? Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Vereador, essa necessidade de se valorizar artistas locais em eventos com recursos públicos aqui no município, né? Saiu de uma conversa com a classe artística? Isso mesmo, Jorge. Na verdade, até quando você menciona dos dois projetos, né? Eu tive a oportunidade de assumir agora em fevereiro na Câmara de Vereadores, né? Fui suplente, candidato pela primeira vez em 2020 e já tive essa oportunidade aí de assumir, né? E o que eu estou me propondo a fazer, Jorge, é justamente atender, né, as demandas e conversas que tive na campanha, né? Tive uma aproximação com a classe de músicos, de artistas na campanha, e alguns deles me ponderaram, né, a situação de depender um pouco mais de apoio da classe política, de modo geral, do poder público, né? Inclusive, assim, até colocando na época da pandemia, em 2020, que foi aquele momento mais difícil para eles, né? Então, eles estavam sofrendo na pele, né, na carne, digamos assim, né, os efeitos da pandemia. Então, colocando ali de que eles não viam, né, da parte do poder público um suporte, né, para eles se reerguerem. E eu assumi esse compromisso, digamos, moral, né, de caso eleito, então, fazer algo para atender a valorização, a classe dos artistas, né? Então, esse projeto de lei ele vem para atendimento dessa proposta de campanha, né, que visa fomentar, incentivar, né, a classe dos artistas, e digo aqui não só músicos, daí estendendo, né, aos grupos de dança, de teatro, humoristas, né? E Blumenau nós temos muitos talentos, né? Então, se o evento for promovido com o apoio e financiamento público do município, né, e aqui equiparando esse suporte também do município, por exemplo, alugando um espaço, cedendo um espaço, né, não só com dinheiro público, mas sim, né, um evento privado que tenha participação de algum aparato, né, do poder público municipal. Ele já tem que privilegiar os artistas locais. Isso aí. Daí dar preferência, né, quando na publicação dos editais, dar preferência para os artistas da cidade, né, de forma a fomentar mais o mercado aqui da nossa cidade. E esse foi aprovado lá na Câmara de Vereadores por unanimidade, encaminhado ao Executivo, e agora se aguarda a análise do Executivo sobre essa matéria, né? Perfeito, Jorge. Eu acredito que será sancionado pelo prefeito, óbvio que dependemos ainda, né, da sanção do prefeito, mas acredito que sim, porque na época fizemos uma conversa com o Executivo a respeito do caso, e vários secretários ali se colocaram à disposição e deram as suas ponderações e entenderam que o projeto era válido, né? E esse dos 15 minutos de tolerância para motoboys na área azul? Então, Jorge, outro compromisso meu de campanha, em 2020, quando fui candidato, conversei com algumas lideranças dos motoboys ali no terreno do Farol Lanches, onde eles tinham aquilo como um grupo de apoio, né? E através de um colega meu, um grande amigo meu, na verdade, o Anderson Paloski, o Deco, né, que é personal trainer da área também do Muay Thai, bem conhecido aqui na cidade, era dono ali do Farol Lanches, né? Agora foi inativado ali o estabelecimento. Mas na época ele que cedia ali para os motoboys, né, para poderem fazer esse ponto de apoio, porque eles precisam, né, enquanto não estão fazendo as suas entregas, precisam parar em algum local na área mais central da cidade. E aí, lá eles passaram para mim essa demanda, né, de que para eles era complicado fazer várias entregas, digamos que 10, 20 entregas dentro do espaço de área azul, e ter que, na prática, tarifar, né, cada vez que for deixar a moto, né? Então, daí eu fiz um estudo sobre isso e, de fato, em toda a praça de área azul, existem os locais específicos para os carros que fazem entregas de mercadorias.
Se você perceber, tem aquele espaço onde diz ali, alerta ligado por até 15 minutos para carros, né? E motos... Para carga e descarga, né? Isso mesmo. Então, motos não tinham essa opção, né? Tem os espaços que são específicos para motos, porém nenhum daqueles espaços tem uma vaga reservada para entregadores, entendeu? Então, realmente é uma coisa injusta, né? Você tem que cobrar, já que a pessoa mal vai usar, só vai fazer a entrega. Vamos dizer aqui na Rádio Itaberá, aqui no edifício Visconde de Mauá, hoje você decide aqui fazer um pedido através do aplicativo, vamos citar aqui o exemplo do conhecido iFood, e aí você pede seu almoço aqui, Jorge, e aí o motociclista vai parar aqui, ele precisa só subir aqui rapidinho, cobrar de ti, se não foi no cartão de crédito, vai passar no débito aqui, por exemplo, vai precisar desse tempinho para te fazer a entrega, vou receber o pagamento e vida que segue, né? Continua trabalhando e são várias entregas, né? Então, não é justo, né, ele receber, sei lá, 6, 7 reais, às vezes, para estar fazendo uma entrega e ter que pagar aí, hoje, que é o mínimo, R$3,50 para fazer, então, para pagar metade da tarifa, né? Isso não tem o mínimo cabimento, né, Jorge? Então, na verdade, o projeto vem para tirar eles dessa marginalidade, né, de ter que fica, na verdade, até a maioria, eu creio que nem faziam o destaque, acabavam deixando a moto ali mesmo, entregavam rapidinho e corriam, né? Mas acho que não é justo com a categoria, então fizemos esse projeto de lei para atender esse compromisso de campanha também. O que chamou a atenção é que é uma proposta aprovada por unanimidade, que foi para o Executivo, recebeu o veto do Executivo. O Executivo teria alegado, né, através de seus pares na Câmara de Vereadores, que iria estudar uma fórmula, né, de atender essa necessidade. Sim. E o veto voltou para a Câmara de Vereadores, acabou sendo derrubado, mas aí por pouco, né? É verdade, Jorge. É difícil isso acontecer, né? A Câmara de Vereadores, né? O Legislativo e o Executivo em Blumenau são muito coerentes em vários aspectos e têm, de forma alinhada, propondo aquilo que é o melhor para a nossa cidade. Essa é a verdade, né? Mas existem casos como esse que precisa de uma análise melhor, né? A alegação, a princípio, do governo seria, da parte da Secretaria lá, né, de Trânsito, seria a questão de não ter como fiscalizar, né, isso. Mas eu entendo que esse é um argumento que, né, não confere, porque, de qualquer forma, né, desde que devidamente credenciado e cadastrado, identificado no novo sistema de área azul, aquela placa ali ela será identificada, entende? O fiscal passando, identificando que ele é um motoboy e está prestando esse serviço, ele também vai poder fazer o link com a hora em que ele parou ali, e se ele estender a mais do que 15 minutos, ele será autuado da mesma forma. Então tem como sim fiscalizar. A proposta diz que para receber esse benefício precisa ser cadastrado, Isso, precisa ser cadastrado no sistema para que o sistema identifique, né? Opa, essa placa aqui tem uma tolerância de 15 minutos. O próprio sistema, por ser um sistema, ele já pode fazer automaticamente. Ele faz esse tipo de análise, por exemplo, para os carros oficiais, né? Os carros oficiais do governo, enfim, eles têm a placa liberada, né, no espaço de área azul. Então não custa nada fazer também para motoboys. E o importante também, lembrar assim, não é para os motoboys no sentido de que nós estamos privilegiando esta classe. Isso também acho que foi equivocado da parte, talvez, do governo, entendeu equivocado na época. Dizer, se eu abrir para os motoboys, as outras classes vão querer também, daí eu tenho que abrir para todo mundo. Mas vamos lá, vamos lembrar... Como tem o berreiro aí do pessoal de aplicativo de transporte de pessoas, né? Isso mesmo, só que vamos lá, né? O aplicativo, né, que faz o transporte de pessoas, que nós estudamos também, eu fiz um requerimento também para atendimento dos Ubers, num tempo de espaço um pouco menor, até de 5 ou 10 minutos, mas no melhor das hipóteses ainda, no pior das hipóteses ainda uns 5 minutos de tolerância também, né? Isso está sendo analisado também. Mas na questão dos motoboys em específico, não é uma questão de atender esta classe em especial, né? E sim entender que eles aqui, quando precisam parar no espaço de área azul, não estão fazendo, eu vou lá fazer compras, eu vou lá, né, vou trabalhar, vou deixar minha moto ali, não preciso pagar, eu especialmente não preciso pagar. Não, é a questão de que esses trabalhadores precisam
desse suporte do poder público para não verem oneradas, né, suas tarifas ali e poderem fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Certo. Então esse veto acabou sendo derrubado na Câmara de Vereadores, garantindo assim o direito, né, nesse sentido. Perfeito. Agora, só para a gente entender como é que é o encaminhamento nessas questões, derrubado o veto, ele agora... a proposta volta para o executivo para ele sancionar, né? Eu acredito que... Assim, e se ele não sancionar, vem para a Câmara promulgar. Eu tenho pouca experiência ali na Câmara, né, Jorge? Nesse período de 7 meses também estou aprendendo em conjunto, né? Uhum. Com o nosso grupo, estamos aprendendo ainda. Mas ao que me consta, ele é promulgado pela Câmara. Então não precisa mais. Não retorna mais. Não. A Câmara já automaticamente faz a promulgação dessa proposta. É isso aí. Daí cabe agora ao Executivo, né, dar prosseguimento nesse trabalho, em cadastrar, identificar, né, quem tem interesse, né, e aí é uma parte mais operacional aí que tem que ser feita pelo governo, né? Certo. Olha, são 2 propostas, né, que avançaram do senhor, que chegou aqui no começo do ano, o senhor falou, né? Sim. Tá, chegou. Uma delas, inclusive, conseguindo derrubar um veto. Então, quer dizer, o senhor chegou ontem, mas já conseguiu aprovar 2 propostas importantes na Câmara de Vereadores. O que significa isso para o senhor? Então, Jorge, na verdade, até o primeiro projeto de lei que eu consegui obter a aprovação também dos demais vereadores foi um projeto de lei muito importante para mim, que também tem muito a ver com a questão da minha bandeira como candidato a vereador aqui na cidade, que foi a questão da flexibilização, da regularização fundiária, né? Então esse foi o primeiro projeto de lei que eu aprovei, que ele retirou a taxa de compensação pecuniária nos projetos de regularização de imóveis. Basicamente, o assunto é um pouco técnico, é um pouco difícil de explicar, mas assim, de forma resumida e mais esclarecedora possível, existia um valor que o governo cobrava para poder liberar, né, determinados projetos de regularização fundiária. Esse valor não era uma taxa básica, que nem R$50 e tal, era um cálculo que muitas vezes onerava em muito o cidadão que pretendia regularizar o imóvel dele. Muitas vezes casos aí de R$10 mil, 5, 20 mil reais, enfim, valores que eu considero exorbitantes e que sufocavam, de certa forma, alguns processos de regularização fundiária. Então essa foi a primeira proposta que conseguimos emplacar aprovando esse projeto e retiramos a taxa de compensação pecuniária dos processos de regularização fundiária. E ainda tem um grande desafio nesse campo da regularização fundiária em Blumenau para ser trabalhado, e assim eu tenho feito também, né, o melhor possível que dentro da minha capacidade, né, para poder melhorar os trâmites, né, aqui na cidade de Blumenau, porque a gente precisa muito, né? São 550 ruas, né, de placa amarela, são mais de 60, né? Sim, estou falando aqui conta de padaria, tá? Loteamentos irregulares. E a gente tem que quebrar esse paradigma de que isso aí, estamos falando de favela, estamos falando de gente que invadiu, temos que quebrar esse paradigma. Nós estamos falando aí nessas quase 600 ruas de placa amarela, de ruas com infraestrutura, onde tem casas muito boas, inclusive com muito pouca vulnerabilidade social, que pagam os seus devidos impostos, que são assediados no momento de campanha política, certo? E que participam consideravelmente da fatia tributária da nossa cidade. Uhum. Então são cidadãos blumenauenses, né? E devem ser respeitados como tal. E fica aquela indignação do morador. Pô, na hora que é para chegar o meu carnezinho de IPTU, vocês sabem o meu nome, vocês sabem onde eu tô, vocês sabem a metragem da minha casa. Como agora, a gente quando ouve eu quiser, é recorrente. Agora, quando eu preciso regularizar o meu imóvel, aí eu tenho que passar por uma jornada faraônica com a contratação de inúmeros profissionais da área de engenharia ambiental, advogado, gasto 20, 30 mil reais e não consigo resolver o meu problema porque a burocracia é muito grande. E isso, na verdade, por lei federal, já não é dessa forma que funciona. Então, o município ele também tem que atuar dessa forma, né, conforme o nosso ordenamento federal.
desburocratizando os procedimentos, incentivando os processos de regularização, para que as pessoas possam ter a sua tão sonhada escritura pública, porque isso, Jorge, é dignidade. Isso também é dignidade para a pessoa, sabe? Ter o seu título no seu nome, né? Isso é muito importante para uma família, né? Como é que tem sido essa experiência do senhor na Câmara de Vereadores? Pois então, Jorge, tem sido bastante intensa para mim, né? Eu tenho pouco tempo, entre aspas, né? Já que assumi em fevereiro e fico até o final do ano que vem no mandato. Então tem sido muito intenso, né? Tem se tornado o meu dia a dia, respirando a política 24 horas, tentando fazer o melhor possível para a gente deixar um legado para a nossa cidade, né? Não é fazer um trabalho de apagar incêndio, né? Porque a gente recebe, sim, inúmeras demandas no gabinete, todo dia, precisa fechar um buraco de rua, precisa fazer um desassoreamento de um ribeirão, precisa fazer uma calçada num espaço público. Isso todo dia a gente recebe, todo dia a gente faz o melhor possível. Mas eu entendo que um vereador, ele não foi feito para trabalhar só fechando buraco de rua, né? Já que isso aí também é responsabilidade do executivo, né? O trabalho de um vereador numa cidade grande, desenvolvida como Blumenau, é pensar em ideias inteligentes para que a gente possa tornar Blumenau novamente protagonista no espaço, né, do nosso estado de Santa Catarina e também a nível Brasil. Então a gente tem que ter bastante expertise, né, nesse sentido, propondo projetos de lei que possam melhorar a vida das pessoas aqui da nossa cidade, né? É o que esse povo merece, já que esse povo é quem fez Blumenau se tornar o que ela é. Estamos na véspera de um ano político, né? O senhor pretende ter continuidade desse trabalho na Câmara de Vereadores? Vai colocar o seu nome à disposição mais uma vez e pelo União Brasil? Então, Jorge, eu estou hoje tentando fazer um trabalho sem pensar nisso nesse primeiro momento, né? Assim, por exemplo, quando alguém vem me pedir, né, alguma coisa lá para o gabinete, eu entendo que esse pedido ele não deve ser direcionado de uma forma política, né? Então a gente não tem feito essa divisão. A gente tem feito agora, vamos trabalhar o melhor possível. É como se fosse plantar para colher no futuro, né? Nós estamos trabalhando intensamente na plantação, né, para posteriormente ver quais são os frutos que vão render, né? Quanto à questão de partido, Jorge, hoje penso que não só para mim, como para muitos políticos, né, a figura do partido mudou muito, como era antigamente, né? Antigamente você tinha uma ligação com o partido muito forte, mas o Brasil é um país que tem uma pluralidade muito grande de partidos, né? Se criam partidos a todos os momentos, é fusão de partidos, muda o cálculo eleitoral a cada campanha. Então é tanta coisa, Jorge, que você acaba não tendo mais aquela ligação, né, moral com o partido ou coisa do gênero, né? Se eu quiser me eleger a vereador, né, novamente, digamos assim, e de primeira, eu vou ter que fazer um bom cálculo aí dentro do contexto dos partidos que existem hoje, né, e definindo um partido que possa me trazer esse cálculo melhor possível, entende? Tem que ser franco em dizer. E o político que não diz isso hoje, ele não está sendo franco, né? Então temos que ser franco em dizer que hoje o político ele tem que escolher o partido que melhor dá condições para ele dentro do processo eleitoral, né? E claro, dentro de uma linha ideológica e de trabalho que esteja adequada com a personalidade do político, né? Que no meu caso em específico, sim, eu me restringo a algumas linhas, né, mais voltadas de direita e centro-direita, que eu vou permanecer certamente, né? Ah, certo. Pode haver, então, uma alteração de partido no futuro? Pode haver, sim, Jorge. Hoje, quem comanda o diretório municipal é o deputado Marcos da Rosa. Deputado Marcos da Rosa. Como é que é o relacionamento do senhor com o deputado? Não, meu relacionamento com ele é excelente, né? O deputado Marcos da Rosa já tem apresentado um bom trabalho lá na Assembleia, então pouco tempo que está lá, né? E nós estamos, sim, conversando sempre que possível, né? E eventualmente pode ocorrer de eu ficar no partido, né? Mas também recebi alguns convites de outros partidos e nesse sentido estamos analisando. Agora tudo começa uma análise, né? De fato, né? Eu tenho uma relação muito estreita com o hoje prefeito em exercício, Almir Vieira, né? Ele já me convidou para ir para o partido do PP, né? O PP é um partido que é um partido de direita, né, que eu nunca tive nenhuma aversão a nada quanto à questão do partido,
Mas como eu digo, Jorge, é importante que as pessoas vejam nos candidatos, né, e vejo que isso já vem acontecendo naturalmente, mas isso deve acontecer daqui por diante ainda mais, a proposta do candidato, né? O que ele tem como proposta, né? E se essa proposta é boa para a cidade, se vai somar para a cidade. E eu acho que é essa análise que tem que ser feita, né? Então, assim, é como num time de futebol, se ele vai jogar na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, né? Não é o campeonato quem vai definir, a confederação quem vai definir o mérito do time, né? O time vai ter que jogar bem em qualquer confederação que ele participar, né? Tá certo. Obrigado pela participação do senhor aqui nesta manhã. Uma boa quarta-feira e uma maravilhosa semana para o senhor. Imagina, Jorge, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui contigo. Quero te parabenizar pelo teu trabalho Muito de jornalismo, obrigado. Tanto na televisão como na rádio. Tantos anos estavas falando aqui desde 1980. Imagina, já se vão mais de 40, né? Já se vão mais de 40. E parabéns, a gente parabéns pelo teu trabalho e pela forma que tu conduz o jornalismo aqui na nossa cidade. Tá certo. Muito obrigado, viu, vereador? Legal, Jorge. Sucesso aí na Câmara de Vereadores. Eu conversei aqui nesta manhã com o vereador do União Brasil, César Campesato. Falamos aqui sobre 2 importantes projetos aprovados recentemente na Câmara de autoria do vereador, o que dá tolerância de 15 minutos para motoboys na área azul e o que favorece, né, a contratação de artistas locais em eventos com recursos públicos.